Olá pessoal, bem-vindos a mais um da Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no mundo da interpretação bíblica, especificamente em um método chamado hermenêutica reformada. A gente tem aqui, trechos de livros e até na simulação de podcast explorando esse tema. O que chamou a atenção nesse material, hein? Olha, o que me fascinou foi como a interpretação de textos, principalmente os religiosos, não molda só debates teológicos, mas a vida das pessoas. Afinal, entender um texto antigo como a Bíblia impacta diretamente como alguém vive a fé, né? É verdade. E eu me deparei com várias abordagens, interpretações alegóricas, influência do pós-modernismo. Fiquei pensando como no mundo moderno a gente dá sentido a textos tão antigos. Uma pergunta crucial. E o material destaca a hermenêutica reformada buscando um equilíbrio. Respeitar o contexto histórico da Bíblia, mas reconhecendo sua autoridade divina. Não é só o que o texto significava lá atrás, mas o que significa pra gente hoje. É como uma ponte entre o passado e o presente, buscando a mensagem atemporal da Bíblia. A simulação de podcast que a gente recebeu mencionava a ênfase na clareza das Escrituras, principalmente em doutrinas como a salvação. Mas também reconhecia que alguns trechos são bem complexos. Como a hermenêutica reformada lida com isso? Aí que as coisas ficam interessantes. Ela usa princípios para decifrar passagens desafiadoras. Por exemplo, o princípio de escritura interpretando a escritura, que incentiva a buscar esclarecimento dentro da própria Bíblia. É como resolver um mistério. As pistas para uma passagem complexa podem estar em outro livro da Bíblia. Entendi. Mas essa simulação também falava da importância do Espírito Santo na interpretação. Como conciliar isso com uma abordagem mais acadêmica? Será que é como se erudição abrisse a porta e o Espírito Santo iluminasse o caminho? É uma ótima imagem. E a resposta não é escolher um ou outro, mas reconhecer que ambos são essenciais. Conhecer as línguas originais, o contexto histórico, os gêneros literários é crucial. Mas a postura de oração e dependência da iluminação divina também é. Faz sentido. Mas me chamou a atenção a questão dos diferentes gêneros literários. Interpretar uma narrativa histórica é uma coisa, mas e quando se trata de poesia ou de visões apocalípticas? Cada gênero pede uma abordagem, não é? Exatamente. A hermenêutica reformada enfatiza a atenção à forma literária. Uma parábola, por exemplo, não deve ser interpretada literalmente como um relato histórico. Cada gênero tem suas próprias regras e propósito. Lembrando daquele professor de teologia que dizia: ler a Bíblia sem entender os gêneros literários é como tentar ler uma partitura musical sem saber as notas. Que analogia fantástica! E falando em diferentes gêneros, o material explora algumas escolas de interpretação bíblica, como a alegórica, que buscava significados ocultos nos textos bíblicos, usando metáforas e símbolos. Clemente de Alexandre e Orígenes foram grandes defensores dessa escola. Interessante. Mas essa busca por significados ocultos não pode acabar distorcendo a mensagem original. Afinal, a interpretação pode acabar ficando à mercê do leitor, sem levar em conta o contexto histórico e a intenção do autor, não é? Exatamente. O material cita Orígenes como exemplo, mostrando como ele transformava até parábolas em alegorias com novos significados, sem se preocupar com a intenção original do autor. E partindo para outra escola, temos a intuitiva, que prioriza a experiência pessoal com texto, comum em ambientes místicos. Entendo. Mas essa ênfase na experiência individual não corre o risco de ignorar a estrutura e o contexto do texto. A Bíblia não é um espelho mágico que reflete apenas o que queremos ver. Perfeito. É como olhar para um mapa sem entender a beleza da paisagem real. E aí entramos na corrente racionalista, oposta à subjetiva. Ela enfatiza a razão para entender os textos, muitas vezes deixando de lado o aspecto sobrenatural da Bíblia. Uma abordagem que valoriza a lógica. Mas será que não reduz a Bíblia a um mero texto humano? Me parece que o material também menciona a hermenêutica pós-moderna. Sim, e essa corrente surge como resposta ao modernismo e essa sua confiança na razão objetiva. Ela questiona a ideia de uma verdade única e universal, afirmando que o significado de um texto está na interpretação do leitor, que traz suas próprias experiências. Ou seja, a verdade se torna relativa, dependendo de quem lê e do momento da leitura. Mas essa ênfase na subjetividade não abre espaço para a relatividade demais das escrituras. Sem dúvida, esse é um dos grandes desafios da hermenêutica pós-moderna. Embora reconheça a influência do contexto do leitor, ela precisa ter cuidado para não sufocar a voz da própria palavra de Deus. É como se a Bíblia se tornasse um camaleão, mudando de cor de acordo com o olhar de cada um. E por isso que o material destaca a hermenêutica reformada como um caminho para uma interpretação mais equilibrada, certo? Mas como ela se diferencia das outras. Ela busca uma interpretação fiel, considerando tanto o contexto histórico quanto a autoridade divina. Reconhece a necessidade de estudo, mas sem abrir mão da iluminação do Espírito Santo. É como harmonizar a razão humana com a fé cristã. E como o material sugere, que essa abordagem seja aplicada na prática. É algo só para teólogos ou serve para todos? Ele defende que a hermenêutica reformada não deve ser uma disciplina isolada, mas integrada ao estudo e à pregação da palavra. Cada pessoa deve ser capaz de aplicar seus princípios em sua vida de forma prática e relevante.
não é apenas teoria, mas transformar a interpretação bíblica em algo vivo e transformador. Inclusive, o material nos convida a mergulhar na história da hermenêutica reformada para entender como ela moldou a pregação ao longo dos séculos. Que legal! E no próximo episódio a gente vai explorar essa rica história, as diferentes correntes de interpretação e como elas contribuíram para o estudo das Escrituras. Exatamente, uma verdadeira viagem no tempo para desvendar os mistérios da interpretação bíblica. Mal posso esperar. E você que está nos acompanhando, prepare-se para essa jornada fascinante. E aí, pessoal, prontos para desvendar os mistérios da interpretação bíblica? No último episódio, a gente explorou as diferentes correntes de interpretação, desde a alegórica até pós-moderna. Hoje a gente vai mergulhar na história da hermenêutica reformada. E como a gente falou, né, sobre a importância do contexto histórico, a hermenêutica reformada tem as suas raízes num momento crucial da história, a Reforma Protestante. Exatamente. E o material que a gente está usando destaca como essa abordagem desafiou a visão católica da época, que afirmava que só a igreja tinha autoridade para interpretar as escrituras. Verdade. A Reforma Protestante trouxe a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, cada pessoa tem o direito e o dever de ler e interpretar a Bíblia por si mesma. Então a hermenêutica reformada surge nesse contexto como uma ferramenta para auxiliar os crentes nesse processo de interpretação individual. Exatamente. Lutero, Calvino e outros reformadores enfatizaram a importância do estudo pessoal das Escrituras, guiado pelo Espírito Santo. E o material menciona alguns princípios da hermenêutica reformada que refletem essa busca por uma interpretação fiel e acessível a todos. Interessante. Quais princípios são esses? Um dos mais importantes é a analogia da fé, que nos ensina a interpretar as passagens mais difíceis à luz das passagens mais claras da Bíblia. É como usar as partes mais claras da Escritura como uma bússola para navegar pelas partes mais obscuras. Entendi. Faz muito sentido. E qual outro princípio o material destaca? Ele também destaca o princípio Escritura interpreta a Escritura, que a gente já mencionou. A ideia é deixar a Bíblia falar por si mesma, buscando harmonia entre as diferentes partes. Lembro que esse princípio incentiva a buscar a explicação de um texto dentro do próprio contexto bíblico, sem recorrer a fontes externas. E me lembrei também da questão dos diferentes gêneros literários presentes na Bíblia. O material fala como a hermenêutica reformada lidava com isso. Com certeza. Os reformadores reconheciam a importância de interpretar cada gênero de acordo com as suas características próprias. Não podemos interpretar uma poesia da mesma forma que interpretamos uma narrativa histórica, por exemplo. É verdade. Cada gênero tem as suas convenções e propósitos específicos. Me lembro de um exemplo do que o material citava. As parábolas. Elas não devem ser interpretadas de forma literal, mas sim como histórias que ilustram verdades espirituais. Exatamente. E essa atenção aos gêneros literários teve um impacto enorme na pregação ao longo dos séculos. A ênfase na clareza das escrituras e no estudo pessoal levou a uma pregação mais expositiva, focada na explicação do texto bíblico. Ou seja, a pregação deixou de ser apenas uma exposição de dogmas e doutrinas da igreja, para se tornar um guia para o estudo individual da palavra de Deus. Isso mesmo. Os pregadores passaram a ter o papel de desvendar o texto bíblico para os ouvintes, ajudando-os a compreender a mensagem divina e aplicá-la em suas vidas. E essa mudança impactou a forma como a Bíblia era lida e compreendida pelos crentes. Sem dúvida. A Reforma Protestante e a Hermenêutica Reformada contribuíram para a popularização da leitura da Bíblia, tornando-a mais acessível aos leigos. A leitura individual da Bíblia permitiu que os crentes tivessem uma relação mais direta com a palavra de Deus. Sem depender exclusivamente da interpretação da igreja, essa mudança de perspectiva teve um impacto profundo na vida religiosa das pessoas e até na sociedade como um todo. Interessante. É incrível como uma mudança na forma de interpretar a Bíblia pode ter reflexos em tantas áreas da vida. O material menciona como a hermenêutica reformada se desenvolveu após a Reforma Protestante. Sim, ele destaca a importância da ortodoxia protestante, que buscou sistematizar os princípios da fé reformada e aprofundar o estudo das Escrituras. A ortodoxia protestante deu grande ênfase à teologia bíblica, que busca compreender a mensagem da Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. E essa busca por sistematizar a fé reformada influenciou a hermenêutica reformada. Com certeza. A busca por uma teologia bíblica coerente levou a uma interpretação mais sistemática da Bíblia, buscando harmonizar as diferentes partes da Escritura. A pregação passou a ter um caráter mais didático, buscando apresentar a mensagem da Bíblia de forma organizada e coerente. Faz sentido. Essa ênfase na unidade da Escritura teve algum impacto na vida dos crentes. Sem dúvida. A compreensão da Bíblia como um todo, com um único autor divino, fortaleceu a fé dos crentes e os ajudou a viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Mas é claro que a interpretação bíblica também tem seus desafios, como a hermenêutica reformada lidava com as passagens difíceis ou contraditórias. É verdade. Nem sempre a leitura da Bíblia é fácil e tranquila. O que o material diz sobre isso? O material destaca a importância do estudo cuidadoso do texto.
levando em conta o contexto histórico, gramatical e literário. Não basta ler a Bíblia superficialmente. É preciso mergulhar em seus detalhes e nuances para compreendê-la corretamente. Ou seja, a hermenêutica reformada incentiva um estudo aprofundado da Bíblia, utilizando inclusive ferramentas de estudo como dicionários bíblicos, comentários e gramáticas. E a questão da subjetividade na interpretação. Cada pessoa tem suas próprias experiências e perspectivas que podem influenciar a forma como ela lê a Bíblia. Como lidar com isso? O material reconhece a importância do contexto do leitor, mas enfatiza que a interpretação deve ser guiada pelo próprio texto bíblico, buscando o sentido original pretendido pelo autor. A hermenêutica reformada busca um equilíbrio entre a objetividade do texto e a subjetividade do leitor. É como se a hermenêutica reformada fosse um mapa que nos guia na leitura da Bíblia, mas que precisa ser usado com cuidado e atenção, levando em conta a paisagem que cada um de nós enxerga. Perfeito. E o material também menciona que a hermenêutica reformada dialogou com outras correntes de interpretação bíblica, como a alegórica, a racionalista e a histórico-crítica, buscando integrar seus insights e refutar seus erros. Essa abertura ao diálogo com outras perspectivas ajudou a aprimorar e fortalecer a hermenêutica reformada ao longo do tempo. Então a hermenêutica reformada não é um método isolado, mas está em constante diálogo com outras formas de interpretar a Bíblia, mas e no mundo moderno? Como aplicar a hermenêutica reformada aos desafios da interpretação bíblica no século XXI? O material destaca a importância de aplicar os princípios da hermenêutica reformada de forma sensível e contextualizada, levando em conta os desafios e as questões do mundo contemporâneo. Afinal, a gente vive num contexto cultural muito diferente daquele em que a Bíblia foi escrita. Ou seja, a hermenêutica reformada não é um método estático e imutável, mas um conjunto de princípios que podem ser aplicados de forma criativa e relevante em diferentes contextos. E é isso que a gente vai explorar no próximo episódio. Como a hermenêutica reformada pode nos ajudar a compreender e aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Exatamente. Vamos mergulhar na prática da hermenêutica reformada e descobrir como ela pode transformar a nossa leitura da Bíblia e a nossa vida cristã. Mal posso esperar. E você que está nos acompanhando, prepare-se para essa jornada fascinante rumo a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. E aí, pessoal, prontos para a última parte da nossa imersão na hermenêutica reformada? Nos últimos episódios, a gente explorou as diferentes correntes de interpretação, viajamos pela história da hermenêutica reformada e seus princípios. Agora a pergunta é, como aplicar tudo isso na nossa vida? Essa é a questão principal, né? E um material que a gente está usando, ele nos dá algumas pistas valiosas. Destaca que a hermenêutica reformada não é apenas uma teoria abstrata, mas uma ferramenta prática para a gente se aproximar da palavra de Deus. Ou seja, não basta conhecer os princípios, a gente precisa colocá-los em ação na nossa leitura diária da Bíblia, né? O que o material sugere como primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer a autoridade e a relevância da Bíblia para os nossos dias. Ela não é um livro antigo e ultrapassado, mas uma mensagem viva e poderosa que fala diretamente à nossa realidade. Concordo. Mas como a gente pode ter certeza de estar interpretando a Bíblia corretamente? Aplicando os princípios da hermenêutica reformada de forma eficaz me bate uma insegurança, sabe? É normal sentir isso, mas o material nos lembra da importância de ter uma postura humilde, submissa diante da palavra de Deus. Não se trata de impor as nossas ideias pré-concebidas ao texto, mas de se deixar moldar por ele. É como se a Bíblia fosse um espelho que nos revela nós mesmos, mostrando quem realmente somos e que a gente precisa mudar. Que bela imagem. E o material também destaca a importância da oração na interpretação bíblica. A gente não pode compreender a palavra de Deus apenas com o nosso intelecto. A gente precisa da iluminação do Espírito Santo para nos guiar. É como se a oração fosse a chave que abre a porta para o entendimento profundo da palavra de Deus. E além da oração e da humildade, o que mais o material enfatiza? Ele enfatiza a importância do estudo diligente da Bíblia. A hermenêutica reformada nos convida a mergulhar no texto, analisar cada palavra, cada frase, cada contexto histórico e literário. Então a gente não pode se contentar com uma leitura superficial da Bíblia. A gente precisa se aprofundar nos detalhes, estudar com afinco para desvendar seus tesouros. Exatamente. E o material nos dá algumas dicas práticas para o estudo bíblico, como a importância de usar boas traduções da Bíblia, consultar dicionários bíblicos, comentários e outros recursos que nos ajudem a compreender o texto. São ferramentas preciosas que nos auxiliam nessa jornada de descoberta da palavra de Deus. Mas além do estudo individual, como a gente pode aplicar a hermenêutica reformada em comunidade? Ótima pergunta. O material destaca a importância da comunidade cristã na interpretação bíblica. Ao compartilharmos as nossas reflexões com outros irmãos na fé, a gente pode aprender uns com os outros, corrigir erros, crescer no nosso entendimento da palavra de Deus. É como se a comunidade fosse um laboratório onde a gente testa as nossas interpretações.
confronta as nossas ideias e busca junto à verdade. Exatamente. O material nos lembra que a interpretação bíblica não é um exercício solitário, mas uma jornada que a gente faz junto como o corpo de Cristo. E que jornada emocionante essa que a gente fez junto nesses episódios, hein? Aprender sobre hermenêutica reformada nos abriu um novo horizonte de compreensão da Bíblia. Sem dúvida. E o mais importante é que esse conhecimento não fica apenas na teoria, que a gente possa aplicar esses princípios na nossa vida diária, deixando a palavra de Deus nos transformar e nos guiar, que a hermenêutica reformada nos ajude a ler a Bíblia com olhos novos, enxergar a beleza e a profundidade da mensagem de Deus para nós. E que a palavra de Deus, interpretada de forma fiel e contextualizada, ilumine os nossos caminhos, nos dê sabedoria para viver e nos aproxime cada vez mais do coração de Deus. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que essa jornada pela hermenêutica reformada tenha sido enriquecedora para você. Até a próxima, pessoal. Que a palavra de Deus ilumine seus corações e mentes.